Paz seja com todos. Malaquias capítulo 3. E a gente vai ler o versículo 18. Neste próximo sábado, dia 9 de outubro, às 17h30, nós teremos aqui a festa em comemoração ao Dia das Crianças. Então você que tem criança em casa, ou não tem em casa, mas tem um sobrinho, um neto, uma neta, e gostaria de trazer a sua criança para passar uma pequena tarde na presença do Senhor, em celebração, traga. E quem puder colaborar com alguns itens para a festa das crianças, como brinquedos, balões, bombons, pirulitos, chicletes, pipocas, salgadinhos, chocolates, sucos e refrigerantes. Isso aqui acho que tem para entregar lá, não tem? Isso aqui ou é só para mim isso aqui? É só para eu trazer? Ah, tá. É porque eu não vi lá, mas deve ter lá atrás, né? Então na saída acho que eles vão entregar para vocês. Caso você possa trazer, possa contribuir, faça isso, que você estará abençoando a vida de uma criança. Acharam Malaquias capítulo 3? A gente vai ler o que está escrito no versículo de número 18. Esse Malaquias aqui, ele foi a última voz profética inspirada por Deus no Antigo Testamento. E o Malaquias, ele foi, podemos dizer assim, o precursor, né? O que deu o pontapé inicial ao chamado silêncio profético, porque depois da sua profecia não houve mais profecia. Aliás, não houve mais voz de Deus na terra. Então foram 400 anos de silêncio de Deus na terra, e durante aqueles 400 anos os homens, a humanidade de um modo geral, não ouvia a voz do Senhor. Não que a Escritura tivesse sido abolida, desapareceu. Não desapareceu, os pergaminhos continuavam lá. Mas as pessoas não tinham nenhum entendimento da palavra que liam, porque Deus estava em silêncio. Embora as pessoas lessem a palavra ali, escrita, elas não conseguiam entender nada do que liam. Então era como se Deus realmente estivesse em silêncio, até na vida daqueles que tinham acesso à Escritura Sagrada. Então imagina isso, durante 400 anos. Eu acredito que assim como na minha vida, já houve uma época na sua vida em que você abria a Escritura e você não entendia nada daquilo que lia. Já aconteceu com você? De você abrir uma passagem bíblica e você querer entender e ficar até angustiado. Poxa vida, eu quero entender, mas eu não entendo o que isso significa. Na época não tinha os mecanismos de pesquisa que se tem hoje. Hoje não, hoje a pessoa abre lá, 1 Coríntios 7, 2. O que está escrito? Eu não entendi. Deixa eu pesquisar no Google, deixa eu ver o que os outros estão falando a respeito dessa passagem bíblica. Tem gente que faz isso. Ou chega na igreja, pergunta para o pastor, pergunta para o ministro de ensino que dá aula no curso de teologia, ela dá um jeito. Mas antigamente era muito difícil. Parece que nós estamos vivendo realmente a época da revelação. A palavra de Deus está assim, saltando diante dos nossos olhos, não é? Hoje a palavra está muito mais fácil de compreender, muito mais compreensível do que há, 20, 30 anos atrás. Então é como se Deus estivesse realmente querendo encher toda a terra com o seu conhecimento, com a sua palavra. Agora, 400 anos de silêncio é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que eu não imaginaria a minha vida daqui para frente, por exemplo, sem poder ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo todos os dias. Ou através de uma situação, ou através de uma oração que eu faço, ou através de um versículo bíblico que eu leio, através
de um pregador que eu assisto, ou de um locutor que eu estou ouvindo apresentando um programa de rádio. Deus fala sempre com a gente. Deus fala sempre. Mas esta época aqui foi uma época muito difícil. E Malaquias vai dizer assim, no último versículo do capítulo 3, que é o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eu vou reler. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eu vou reler versículo 18 e você repete em seguida agora. Vamos lá. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Coloque a palavra de Deus agora sobre o teu assento e vamos levantar as mãos e dar para Jesus e para a palavra dele uma linda salva de palmas. Enquanto você está aplaudindo, abra a tua boca e glorifique a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o teu Espírito Santo se faça presente neste lugar. E que não seja a boca do homem falando, que não seja a sabedoria do homem falando, mas que seja somente o teu Espírito Santo a falar a partir de agora. Portanto, envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e que ela produza o resultado para o qual vai ser mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis sentar. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Essa frase, entre o que serve a Deus e o que não o serve, é muito importante entender isso. A gente sabe que Deus, Ele nunca precisou que o homem, por mais justo e sincero que fosse, se tornasse seu servo. Deus nunca precisou de servos, porque Ele existe antes de qualquer ser humano existir, e sem qualquer ser humano existir, Ele já era Deus. Então Ele nunca precisou. E hoje em dia, quando a gente olha para a conduta de alguns cristãos, inclusive, a gente percebe que uma parcela dos cristãos acham que quando estão servindo a Deus, estão prestando um favor para Ele. É como se Deus precisasse que eu fizesse alguma coisa para Ele, e se eu não fizer, alguma coisa vai ficar faltando para Ele. Algumas pessoas, por razões que eu não entendo, pensam assim. Mas a grande verdade é que, quando você vai lendo as Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você percebe que em todas as épocas, Deus nunca dependeu de servos ou de servas para ser um Deus realizado, para ser um Deus soberano. Uma vez o profeta Daniel, lá no capítulo 7 do seu livro, e no versículo de número 9, ele teve uma visão. E nesta visão que Daniel teve, ele contemplou o reino de Deus, o lugar onde Deus está, e ele contemplou ali milhares e milhares que estavam diante dele, servindo. E ele escreveu assim no versículo 9: eu continuei olhando,
até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Aí ele diz, olha o que ele vê: milhares de milhares faziam o quê? Serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. Então assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Visão que Daniel teve, uma visão gloriosa, e ele viu aquilo. Milhares e milhares e milhões de milhões estavam diante dele. Vamos lá para Apocalipse capítulo 7, porque agora é um outro homem que está tendo uma visão muito parecida, mas com alguns detalhes um pouco diferentes. E este homem é João. Ele escreve no capítulo 7, por coincidência, o versículo 9, mesmo capítulo, mesmo versículo de Daniel. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Observou o detalhe aí diferente na visão do João? Ninguém podia contar. Uma multidão incontável. Fala para a pessoa do teu lado assim: Deus já tem muita gente servindo a Ele. Não acha que você é o único. Não acha que você é a única. E que se você deixar de servi-lo, vai fazer alguma falta. Não vai não. Vai fazer falta para você Ele deixar de ser o seu Senhor, mas jamais fará falta para o Senhor você deixar de ser o seu servo, porque Ele já tem muitos. E vamos confessar aqui, Deus não precisa de mim. Você acha que Ele precisa de mim? Não precisa. Se eu não fizer aquilo que Ele quer que eu faça, Ele vai levantar outro para fazer. Ele não vai ficar dependendo de mim para fazer o que Ele quer. Ele vai levantar alguém que faça. Olha o que diz aí o versículo de número 10. O 9 ainda, né? O 9 ainda, desculpa aí. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Pastor, o que isso significa? Que gente que mora nos Estados Unidos vai ser salva. Gente que mora no Brasil vai ser salva. Gente que mora na Holanda vai ser salva. Gente que mora no Japão vai ser salva. Enfim, vamos parar aqui, senão não dá. De todas as nações, e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Deus tem no céu uma multidão incontável de anjos, que de dia e de noite se prostram diante dele para servi-lo. Então Ele não precisa de mim. Deus não precisa de homens. E é isso que os homens não entendem. Então, eu quero que você compreenda a verdade por detrás dessa palavra aqui.
está mais do que na hora de a igreja de Cristo começar a servir a Deus, não como se estivesse fazendo um favor para Ele, mas como reconhecimento de que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Foi esta visão que João teve. O que eles estavam fazendo? Versículo 12, leia de novo. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Eles estavam louvando. Deus tem uma multidão de servos que o louvam de dia e de noite. Ele não precisa de mim. Definitivamente Ele não precisa de mim. Então, apesar de Deus ter servos que o servem de dia e de noite e que não erram, já houve um tempo em que aqueles que serviam a Deus lá na glória erraram. Foi quando Lúcifer perverteu a terça parte dos anjos, insuflou a terça parte dos anjos contra Deus, oferecendo para eles um reino democrático. É bom lembrar que não há democracia no reino de Deus. Quem tentou instalar uma democracia no reino de Deus acabou caindo. Lúcifer tentou instalar uma democracia no reino de Deus. Aqui todo mundo vai opinar. Aqui a gente vai decidir na votação, porque na democracia não é assim? Não é só um que decide. O voto da maioria que decide o que vai ser feito. Aí o presidente vai lá e sanciona, não é? Mas ele precisa de votos, ele precisa de aliados. Se não concordarem, ele não consegue colocar em prática aquilo que falou. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus não tem esse negócio. O que você acha? Voto sim ou não? Vota sim ou não? Não existe isso. No reino de Deus quem fala sim não é Ele. Quem decide o que é para ser feito e o que não é para ser feito é Ele. Tem esse negócio de ficar consultando anjo, arcanjo, querubim, serafim. É Ele quem manda, porque Ele é soberano e toda a soberania emana dEle. Amém, igreja? Então no reino de Deus não há democracia, há soberania. Soberania. Um só, que é o único Deus. E é Ele que manda, é Ele que ordena. E nós que somos fiéis a Ele, devemos obedecê-lo, porque é mandamento. É mandamento. Então vamos ver aqui, dentro da palavra de Deus, quais são as vantagens que recebe uma pessoa quando ela está servindo ao Senhor. Eu vou pedir para você voltar comigo aqui no Antigo Testamento agora, lá no segundo livro de Êxodo, capítulo 23. Êxodo 23 e versículo 22. Vamos ver aqui as vantagens que recebe uma pessoa quando ela está servindo ao Senhor. É o próprio Deus falando, hein? Êxodo 23, 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ora, quem é que faz tudo o que o Senhor manda, tudo o que o Senhor diz? O servo. O servo. Porque se não faz, não é servo. Só o servo de verdade faz aquilo que o seu Senhor está dizendo. E aí ele se compromete com este servo. Olha, se você fizer tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu ordeno, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quer dizer que é a pessoa que ganha em ser serva do Senhor. O adversário, amados, não é só Satanás, não. Às vezes a gente acha que o único adversário que nós enfrentamos neste mundo é Satanás,
porque está escrito que o mundo jaz no maligno. Eu te pergunto, a perseguição profissional é um adversário que a gente enfrenta na vida? Sim ou não? Lógico. Lógico. Acredite se quiser, até dentro da igreja, até no meio ministerial, existe perseguição. Eu estou dizendo isso para você entender que quando você obedece aquilo que Deus manda você fazer, Ele mesmo se coloca como adversário dos teus adversários. Ele mesmo se põe como inimigo dos teus inimigos. Estando você na condição de servo, estando você na condição de serva, não sabe com quem está se metendo, porque Deus vai ser inimigo dos teus inimigos. Ele será adversário dos teus adversários. E quem tocar em você, com certeza vai ter o peso da mão de Deus sobre ele, porque Deus não vai permitir que você seja atingido. Você entende isso, sim ou não? Mas não é só a crise profissional um adversário que a gente enfrenta. Podemos dizer que a crise espiritual é um adversário? Lógico. E a crise financeira é um adversário? Sim ou não? Sentimental é um adversário? Ou seja, nós estamos cercados de adversários. Só que Deus está dizendo que se você e eu ouvirmos a sua voz e fizermos tudo o que Ele disser, Ele vai se levantar contra esta crise sentimental que se levantou como tua adversária. Ele vai se levantar contra esta crise espiritual que se levantou como tua adversária. Ele vai se levantar contra esta crise financeira que se levantou como sua adversária. E Ele vai destruir os teus adversários, para que você saiba que Ele luta por aqueles que o servem e guardam a sua palavra. Diga glória a Deus. Então é Deus que está falando aqui. É Deus que está falando. Você quer ver um outro exemplo? Vamos sair aqui do Antigo Testamento. Coloca comigo lá em João capítulo 15. A grande verdade é essa: nós precisamos nos converter em servos do Senhor a cada dia mais. E a gente tem que lembrar isso: Deus não precisa de nós para sermos seus servos. E quando a gente tem consciência disso, amados, tudo se torna mais fácil. Segundo o dicionário, a palavra servo quer dizer escravo. Mas escravo é uma conotação muito ruim, não é? Pelo menos para quem ouve. Pelo menos para quem ouve. Por exemplo, se alguém chegasse para você agora, você está aqui no meio do culto, e alguém chegasse para você, te cutucasse e falasse assim: eu quero que você seja meu escravo. O que você diria para essa pessoa? Sei lá. Eu sei o que você diria. Eu sei. Você diria assim: Teleze. Mais ou menos, né? Quase, cheguei perto. Teleze. Tá doido? Tá maluco? Eu te conheço. Por quê? Porque a palavra escravo, ela tem uma conotação ruim, pesada, desagradável. Quando você fala escravo, você logo imagina uma situação de humilhação, de rebaixamento, é ou não é? Você imagina isso. É por isso que quando Jesus esteve aqui na terra e começou a ensinar os seus discípulos, Ele decidiu promover os seus discípulos. E Ele falou assim, no versículo de número 15 do capítulo 15 de João. Ele disse assim, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. É verdade. O Senhor está aqui, o servo está bem distante.
O servo, ele não tem intimidade com o seu senhor. Se o servo quiser entrar no recôndito do seu senhor, o que ele tem que fazer? Ele tem que bater na porta e esperar o senhor dar a permissão para ele entrar. Se o senhor estiver desocupado e estiver disponível para atender o servo, ele vai dizer o quê? Entra. Se não, o servo vai bater na porta, não ouviu nada, ele dá meia volta e vai embora. Só volta depois para saber se o seu senhor está disponível para atendê-lo ou não. É assim. Agora o amigo não. O amigo é diferente. Jesus falou assim, versículo 15: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Diga assim comigo: Jesus me promoveu, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Por que vocês são meus amigos? Jesus está dizendo. Tem coisas que o teu amigo sabe que a tua mãe não sabe. Não, fica quietinho, não fala nada não. Deixa só eu falar agora. Vai que a tua mãe está aí perto. Tem coisas que o teu amigo sabe, que a tua amiga sabe, que o teu marido não sabe. Fica quieta. Estou falando coisa errada não, eu estou falando conversas mesmo, íntimas. Coisas que você não se sente na liberdade de conversar com teu marido, por exemplo. Tem coisas que o teu amigo sabe, que a tua amiga sabe, que os teus irmãos não sabem. A Bíblia até diz que há amigos mais chegados que irmãos. Jesus está falando: vos chamarei amigos, porque tudo quanto o Pai me tem dito, vos tenho feito conhecer. O amigo, ele não esconde nada do outro. Jesus está falando: eu não escondo nada de vocês, tudo que o Pai me tem dito, eu tenho dito a vocês. Então vocês não são servos. Para os servos, Deus não revela os seus segredos, mas para os amigos, Ele revela os seus maiores segredos. Então diga assim: eu fui promovido. Agora, embora eu e você e eu, sejamos amigos de Jesus, nós temos que nos colocar no nosso lugar, porque embora Jesus seja meu amigo e seu amigo, Ele também é o seu e o meu Senhor. Ele não deixa de ser Senhor porque Ele é amigo. Uma vez Jesus falou assim, João 12:26: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Veja que Ele não descartou a obrigação em nós servirmos a Ele. Nós temos que servi-lo, porque se Ele é Senhor, eu tenho que ser o seu servo. Então preste atenção: todo candidato, toda candidata que quer servir a Deus, tem que servi-lo, mas servi-lo verdadeiramente. Não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Não dá para ser meio servo. Eu tenho que ser servo verdadeiramente. Porque tem pessoas que querem servir a Deus, mas querem servir a carne ao mesmo tempo. Querem servir a Deus, mas querem servir as suas vontades ao mesmo tempo. E Deus não precisa de servos assim. Deus, Ele só quer servos e servas que estejam comprometidos em fazer a vontade dEle, não importa o quão difícil isso seja. Porque a vontade de Deus, ela tem 3 princípios básicos e poderosos: ela é boa, perfeita e agradável, faz bem para você. É perfeita, porque não existe nada melhor. É agradável, porque satisfaz todos os seus sonhos e todos os desejos que você tem apresentado perante Ele. Então diga comigo assim: vale a pena ser servo. Não, eu quero que você olhe lá para trás, para aquela pessoa que está dormindo lá atrás, na última cadeira, e fala para ela assim: vale a pena ser servo. Fala aí para ela.
Aí eu vou voltar um pouquinho na história agora, para você entender. Um dia, Deus propôs no seu coração que Ele iria libertar o povo que estava no Egito, servindo o faraó. Preste atenção. O povo estava no Egito servindo o faraó. A quem eles deveriam estar servindo? Mas eles serviram faraó. E não serviram faraó durante 2, 3, 4, 5 anos, não. Quanto tempo eles ficaram servindo o faraó? Por 430 anos. Aí um dia Deus falou assim: chega, basta. Vou tirar o meu povo de lá. Eu vou enviar alguém para tirar o meu povo de lá. E Deus vai usar alguém que já estava lá. Moisés. Alguém que cresceu lá. Foi chamado de filho da filha de Faraó, inclusive. E aí, quando Deus enviou Moisés, junto com seu irmão Arão, para dizer a Faraó o que Faraó deveria fazer, Faraó endureceu o seu coração, e ele não queria deixar o povo de Deus sair de lá. E Moisés vai insistir. E Faraó vai continuar com o seu coração endurecido. E aí Deus vai ter que enviar um sinal para provar para Faraó quem é que manda de verdade. E aí aquela história das pragas que você já deve ter lido. Só que mesmo depois de Deus ter começado a enviar as pragas para amolecer o coração de Faraó, esse Faraó, quero até que você veja isso lá em Êxodo capítulo 8, versículo 25, ele vai fazer 4 propostas a Moisés para que o povo não tivesse a liberdade e a bênção completa que Deus estava prometendo para eles. Você sabe que o Egito, para o povo de Deus, simboliza o mundo. Teologicamente falando, o Egito é o sistema corrupto que é dirigido e governado por Satanás. João escreveu: o mundo jaz no maligno, está debaixo do domínio dele. E aí o que vai acontecer? Capítulo 8, versículo 25. Quando o faraó percebe que não dá para segurar mais o povo, ele vai até liberar, mas com algumas condições. Ele vai impor condições. Primeiro, e chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Ora, que terra eles estavam? Egito. Vocês querem ir? Tá bom. Vocês querem sacrificar ao Deus de vocês? Tá bom, eu deixo. Desde que seja aqui dentro do Egito. Ide e sacrificai a Deus nesta terra. Qual é a primeira proposta que Faraó está fazendo para Moisés? Vocês podem servir a Deus, desde que não saiam do Egito. E tem muita gente, acredite você ou não, que está dentro da igreja hoje, que aceitou essa primeira proposta. E eu vou te explicar como. Satanás, ele não se importa que as pessoas venham à igreja. Tem gente que acha que quando ela vem para a igreja, ela está derrotando o diabo. O diabo, ele não se sente o derrotado quando você vem para a igreja. Olha lá, parou de ficar em casa e decidiu ir para a igreja. Não pensa que o diabo vai ficar choramingando derrota só porque você está vindo para a igreja. Pelo contrário, o diabo até permite que as pessoas venham à igreja, desde que elas venham à igreja e depois elas vão lá para o baile funk, para o inferninho. Vai para a igreja. Às vezes a pessoa vem para a igreja, mas sai fumando um cigarrinho. Você pode ir para a igreja, desde que você continue fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você estava
no Egito, quando você vivia no mundo, quando você estava debaixo do meu sistema. Você está compreendendo isso, sim ou não? É isso que Faraó está propondo para Moisés. Tá bom, vocês querem fazer sacrifícios? Ofereçam sacrifícios aí ao Deus de vocês, desde que seja aqui no Egito. Então ele permite que a pessoa venha para a igreja, desde que ela continue com os mesmos costumes de antigamente. Continua fornicando, continua cobiçando, continua mentindo, continua falando mal da vida dos outros, continua fofocando, continua sendo mexeriqueiro. Você entendeu? Essa é a proposta do diabo. Você pode ir para a igreja, desde que você leve o Egito dentro de você, desde que você continue com as mesmas práticas mundanas que você tinha. E de uma forma muito sorrateira, Satanás está fazendo isso em muitas igrejas. Porque hoje, quando você vê algumas igrejas, você pensa assim, mas o que é isso? É um baile funk dentro da igreja. Daqui a pouco é a irmãzinha descendo a boquinha da garrafa. Dentro da igreja. No ano de 1999, inauguraram na cidade de São Paulo o Hard Rock Café Gospel. Não sei se você já ouviu falar do Hard Rock Café. Era um espaço que só rolava pancadaria, droga, confusão, bebedeira, prostituição. Aí, sei lá quem, não sei o nome da pessoa, do empresário que teve essa ideia, abriu o Hard Rock Café Gospel. Inclusive naquela época era febre, aquelas jaquetas jeans, né, escrito Hard Rock Café. Não sei se tem alguém aqui dessa época, se isso chegou aqui em Manaus. As pessoas usavam muito aquilo, faziam propaganda inclusive. E aí esse empresário, acredito eu, era cristão, abre essa danceteria chamada Rock Café Gospel, Hard Rock Café Gospel. E dentro dessa danceteria tinha o bar gospel. Cerveja gospel. Pista de dança gospel. Tudo gospel. Aí o casal de cristãos saíam da danceteria gospel e iam para o motel gospel. Fazia um sexo gospel. Devia colocar até o louvor lá do Marquinhos Gomes, não sei. Aí 9 meses depois, bebê gospel. É ou não é? Fralda gospel. Você está entendendo? Estão colocando o mundo dentro da igreja e as pessoas não estão percebendo. Ah, mas isso aí é ser conservador demais. Será? Será que a palavra de Deus é contra esse conservadorismo? Ou ela é a favor? Então a gente tem que entender o que é agradável a Deus e o que é proposta do diabo. O diabo quer transformar a igreja no mundo. E é isso que está acontecendo em muitos lugares. Eu não vou dizer da pessoa que saiu do mundo toda tatuada, doidona, com piercing na língua, e até onde Deus duvida ela colocou o piercing.
E ela veio para a igreja, se converteu, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, batizou nas águas, foi cheia do Espírito Santo, mas não tem como arrancar aquela desgraça daquela tatuagem que ela fez. E às vezes até tatuagem de demônio, é ou não é? Tem um camarada aí que apareceu um dia desse na televisão, chifrudo, até chifre o cara colocou. Tem noção, né? Sem noção, o cara colocou até chifre. Cortou todos os dentes assim, ó, fez como se fosse dente de dragão, pintou dente de preto, loucura. Coisa, acho que nem o diabo é tão feio assim. Até porque ele era anjo de luz, né? O diabo olha para um camarada desse e fala assim: tu é feio, hein? E ainda falam que eu sou o barbudo. Ainda dizem que eu sou o chifrudo. Ainda dizem que eu fico carregando um tridente na mão. Olha esse cara, está pior do que eu. Se a pessoa sai do mundo desse jeito, se converte, fazer o quê? Não tem como mudar, não tem como tirar todas aquelas tatuagens do corpo dela. 90% do corpo está tatuado. Mas eu estou falando da pessoa que está na casa de Deus, que conheceu a palavra de Deus, que recebeu da água limpa que Jesus ofereceu, e mesmo assim está bebendo da água suja que o Satanás está oferecendo para ela, e ela não está percebendo o que está acontecendo. Está aceitando a proposta de Satanás, e Satanás sorrateiramente está entrando na vida da pessoa e fazendo da vida dela aquilo que ele quer. Foi essa proposta, a primeira proposta que Faraó fez para Moisés. Tá bom, podem ir sacrificar ao Deus de vocês, desde que vocês continuem aqui no Egito. Ou você tira o Egito de dentro de você, ou Jesus vai voltar e você vai permanecer nele. Você entende isso? Qual foi a segunda proposta? Capítulo 8, versículo 28. Quem está vivo, diga amém. Isso. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Já liberou um pouquinho mais, né? Antes era só no Egito. Tá bom, eu vou deixar vocês sacrificarem ali no deserto. Vocês vão sair pelas portas do Egito e vocês vão sacrificar ao Deus de vocês ali no deserto. Mas ele termina dizendo: somente que indo, não vades longe. Miserável. Sabe o que é isso? Você pode ir para a igreja, vai lá para o culto de domingo, mas não vai muito longe, hein? Não vai muito longe. Vai para a igreja, mas quando o pastor fizer o apelo para entregar a vida para Jesus, faz isso não, fica aí, cruza os braços, dá uma de durão, diz que você é uma pessoa boa, você não fala palavrão, você não fala mal de ninguém, você até ajuda os idosos a atravessar a rua. Para que você vai entregar a vida para Jesus? Para que você vai deixar alguém controlando a sua vida, se você mesmo pode controlar a sua vida do jeito que quer? Vai, mas não vai longe. Não batize nas águas. Invente que você não está preparado, que para batizar nas águas você precisa conhecer muito bem a Bíblia, precisa parar com todos os seus vícios e hábitos mundanos. Vai para a igreja, mas não vai muito longe. Quando o pastor falar de dízimo e oferta, finge que não é com você, vai embora. Você está entendendo isso? Será que você está aceitando a proposta de Satanás, ou você já aceitou? O diabo está dizendo: vai, mas não vai muito longe. Não vai muito longe. Não faça compromissos lá na igreja. Não assuma responsabilidades. Vai, mas seja apenas um mero espectador. E aí, Moisés não vai aceitar essa proposta não, ele vai bater o pé e vai dizer: não, desse jeito não. Como assim não vai muito longe? Que história é essa? Nós vamos sair daqui, não vamos voltar mais.
Mas Faraó queria que o povo ficasse num lugar, numa distância, aonde ele pudesse vê-los. Não vão muito longe. E aí, como Moisés não aceita, ele vai fazer uma terceira proposta. Êxodo capítulo 10, vamos lá comigo. Êxodo capítulo 10. E versículo de número 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Você veja que o diabo ele não esquenta a cabeça com o fato de você vir para a igreja servir a Deus. Pode ir, vai, quer servir, vai. Mas como é que ele termina? Fazendo uma pergunta: quais são os que hão de ir? Ou seja, ele quis limitar quem iria com Moisés e Arão. Então a terceira proposta é essa: vai, mas não leve ninguém contigo. Quando o diabo ele vê que a pessoa está se aprofundando nas coisas de Deus, ele até diz para a pessoa vir: venha, vai, pode ir. Mas depois ele pergunta: quem é que vai com você, hein? O diabo quer que a pessoa venha sozinha. Ele não quer que você traga a sua mãe. Ele não quer que você traga o seu pai. Ele não quer que você traga os seus irmãos. Ele não quer que você traga os seus filhos. E às vezes tem gente que está dentro da igreja que fica pensando: Deus me livre eu trazer a minha mãe na igreja, porque a pessoa que eu sou dentro da minha casa é totalmente diferente da pessoa que eu sou na igreja. Eu não tenho moral para falar de Jesus para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para os meus filhos. E quem faz a pessoa agir assim é o próprio Satanás. Então o faraó está dizendo: quem é que vai? Não vai todo mundo, né? Todo mundo não. Versículo 9. E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos e com os nossos filhos e com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Ou seja, nós vamos e vamos todos. Nenhum vai ficar para trás, ninguém vai permanecer no Egito, porque o Senhor já nos tem dado uma terra que Ele prometeu, e é para lá que nós iremos. Vamos aplaudir o Senhor. Até os bois irão, até os rebanhos que nós temos aqui irão conosco. Eu quero profetizar isso na tua vida em nome de Jesus. Lá em Josué capítulo 24, versículo 15 está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo quer fazer você acreditar que é só você. O diabo quer fazer você pensar que não tem mais ninguém para você trazer, que aquelas pessoas vão morrer e vão ficar sem salvação. Mas Deus está dizendo: não, todos aqueles que eu chamei virão junto contigo. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. E aí o faraó, ele percebe que não dá para negociar com Moisés. Moisés é duro, hein? Ele é duro na negociação. E aí o faraó endurece o coração novamente e fala assim: quer saber, agora ninguém mais vai. Se não é do meu jeito, então ninguém mais vai. Todos vão ficar aqui. Aí Deus vai ter que interferir. Como é que Deus vai interferir? Ele vai enviar uma praga devastadora, a pior de todas as pragas. Você lembra qual foi? A morte dos primogênitos. Deus até mandou eles, quem era do povo dele, marcar os umbrais das portas com sangue, para que quando o mal viesse e passasse por ali, não entrasse nas casas. Onde havia a marca do sangue, o mal não entrava. Quem está marcado com o sangue de Jesus, o mal não entra na vida da pessoa. Mas para ter a marca do sangue de Jesus, a pessoa tem que estar disposta a servir a Deus verdadeiramente. E aí, Faraó vai fazer uma última proposta, que é a quarta. Está aqui no capítulo 10 e versículo 24, onde ele disse assim:
E Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Sabe o que é mais engraçado? É que todas as vezes que Faraó fez uma proposta para Moisés e para o povo, ele fez questão de dizer: ide e servi ao Senhor. Até o diabo manda você servir a Deus, e tem gente que não serve. Até o diabo. Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. O que Satanás está fazendo? Vão todos, vão. Somente deixem os seus bens. Os bois, as vacas, as ovelhas, não, vocês não vão levar. Quando o diabo percebe que a pessoa já entregou a vida para Jesus, que ela já batizou nas águas, que ela já está firme na palavra de Deus, ele entende que não tem como ele desviar esta pessoa, já não tem como. Só que existe uma última área na vida da pessoa que Satanás tenta prender, é a vida financeira. Tem gente que quando era da Umbanda, do Candomblé, da Macumba, meu Deus, gastava o salário todo para fazer os trabalhos. Hoje, se o pastor disser no altar: pega R$1.000 aí, dá de oferta, que a casa de Deus está precisando, a pessoa sai escandalizada, batendo o pé e falando mal. Servia muito mais o diabo do que serve a Deus. Dava muito mais para Satanás do que dá para Deus. E ainda acha que tem razão. Olha o que Satanás está fazendo, porque Satanás, ele reconhece o poder da oferta. Podem ir, mas deixem as ovelhas e as vacas. Ora, se eles tinham que ir para sacrificar ao Senhor, como é que eles vão sacrificar se não levarem ovelhas nem vacas? Se não levarem os animais? Tá bom, vocês vão, mas vocês não terão como adorar ao Senhor, como louvar ao Senhor, como sacrificar ao Senhor. E se eles não tivessem como sacrificar ao Senhor, não haveria como fazer expiação pelos pecados. E se não houver expiação pelos pecados, não haverá perdão. E se não houver perdão, eles não poderão se reaproximar de Deus. E não podendo se reaproximar de Deus, eles não terão salvação. Você compreende isso? É isso que o diabo está fazendo com muitas pessoas hoje dentro das igrejas. E as pessoas não estão percebendo, elas estão dormindo. Pouco a pouco elas vão se afastando de Deus, quando elas deixam de fazer aquilo que Deus ordenou que elas façam. E a desculpa: Deus não precisa de mim, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do que eu tenho. Mas se você observar em toda a história, Deus nunca recusou aquilo que alguém que fazia parte do seu povo ofereceu a Ele. Porque se alguém quer receber, precisa aprender a dar. E se alguém quer colher, precisa plantar. É uma lei estabelecida por Deus, e esta lei não muda, ela não sofre alteração. Então Satanás está dizendo: vai para a igreja, pode ir, leva o teu pai, leva a tua mãe, leva os teus filhos, leva o cachorro, o papagato, o gato, o periquito. Mas não dá o dízimo não, hein? Não dá oferta não, hein? Isso aí você não faça. Amado, se eu sou servo de Deus, se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, você tem que olhar para Satanás e tem que dizer: nenhuma unha ficará. Tudo que Deus me deu e me entregou vai junto comigo, não vai ficar no Egito. Vamos aplaudir o Senhor Jesus e a palavra dele. Tudo que é seu não pode ficar no Egito, tem que vir junto com você para a casa de Deus. Não adianta entregar o coração para Jesus. Eu entreguei o meu coração para Jesus, eu entreguei os meus pensamentos para Jesus, eu entreguei o meu corpo para Jesus. A minha vida é de Jesus, eu sou templo do Espírito Santo agora. Deus não quer servos assim.
servos que ficam querendo impor condições para servir a Ele. Se eu vou ser servo de Deus, eu tenho que me entregar a Ele como servo verdadeiramente. Vem cá, Jesus aceitou que Pedro levasse o barco às redes? Aceitou? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Se Pedro tivesse dito para Jesus, mas espera aí, eu tenho que sustentar a minha família. E até a sogra eu tenho que sustentar. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que prover o mantimento para minha casa. Ele não disse nada disso. Porque quem recebe o chamado de Jesus sabe que Ele vai prover aquilo que necessita, aquilo que falta, aquilo que precisa. E durante todo o tempo que Pedro serviu Jesus como discípulo, nada lhe faltou. Nem pão, nem água, nem veste, nem calçado, nada lhe faltou. E nada faltou para todos aqueles que dependiam dele. Eles eram sustentados pelo ministério de Jesus. Você está entendendo isso, sim ou não? Ele não proibiu ninguém de servi-lo verdadeiramente, porque embora ele não precise, Ele quer. Deus não precisa, mas Ele quer. E se você quiser servir a Deus verdadeiramente, pode começar a levantar a sua mão para o céu e receber aquilo que lá do alto Ele já tem preparado para você. Não te faltará nada. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos aplaudir a Jesus. Fiquem todos de pé, por favor. Toda a igreja se coloque de pé. Toda a igreja. Eu vou ser breve agora, mas eu quero que você medite nisso. Satanás, ele sempre vai tentar fazer uma nova proposta para desviar aqueles que estão servindo a Deus da presença de Deus. Ele sempre vai fazer isso. Ora, ele fez isso até com Jesus, não foi? Lá no Monte da Tentação, ele nos chamou Jesus e falou: vem cá, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O que ele queria fazer? Fazer Jesus quebrar o jejum, não é? Anda, vamos lá, vamos, manda que estas pedras se tornem pães. Aí Jesus virou para ele e falou assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Levou Jesus num lugar alto e mandou que Jesus se atirasse de lá, falando assim: mas também está escrito, a teus anjos darás ordem a teu respeito para que não tropeces em pedra alguma. Vamos lá, se joga daí. Joga aí que os anjos vão te segurar. Eles vão te salvar, eles não permitirão que você morra. Vamos lá, se joga daí, está escrito. Jesus respondeu: com outro está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois Satanás oferece para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, dizendo: a mim me foi dada toda essa glória e dou a quem quero. Se prostrado me adorares, darei a ti. Vamos lá? Eu vou te dar tudo isso. Você vai ter toda a glória do mundo nas tuas mãos. Você vai dominar sobre tudo isso. Jesus olha para ele e fala: somente está escrito, adorarás somente a Deus e só a Ele servirás. Aí Satanás cai por terra. Mas você veja que Satanás não deixou de fazer propostas para Jesus. Até para Jesus ele fez propostas. Não vai fazer para você? Não vai fazer para mim? O diabo vai tentar tirar você de todas as maneiras da presença de Deus. Vai colocar minhoca na tua cabeça, fazer você ouvir coisa que ninguém falou, fazer você ver coisa que ninguém mostrou, fazer você imaginar coisas que não existem, colocar desânimo no teu coração, fraqueza, doença. Mas se você estiver servindo a Deus verdadeiramente, até as doenças que Satanás tentar colocar no teu corpo vão cair por terra.
porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu quero fazer uma oração com você, mas eu quero perguntar primeiro: tem alguém aqui no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e quer recebê-lo agora como seu único Senhor, como seu único Salvador, para ter o seu nome escrito no livro da vida? Tem alguém no nosso meio que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, para ser salvo, para ser salva? Quem quer, levante a mão direita assim comigo, que eu vou orar por você. Quem aqui já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? De verdade. Isso, então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Eu vou orar com você agora, e eu vou pedir para você estender a sua mão na direção do seu projeto de vida. Todo mundo entregou o projeto de vida já, né? Quem já entregou o projeto de vida? Quem nem sabe do que eu estou falando? Quem ainda não recebeu esse projeto de vida aqui, ó? Esse aqui, ó. Parece um livro, né? Olha o tamanho. É porque projeto é assim mesmo. Projeto não é um rascunho pequenininho num papel. É algo grande. Porque a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quer fazer coisas grandes por esses dias na sua vida. Deus, Ele quer antecipar as grandezas que Ele te prometeu. Então todos já têm, né? Todos já receberam, já preencheram e já entregaram. Então você vai estender a mão para cá. Estenda a sua mão para cá, na direção do teu projeto de vida. Hoje de manhã, eu estava lendo aqui o projeto de uma pessoa. Claro que eu não falei o nome dela. E se ela estava aqui de manhã, só ela vai saber, ninguém mais. Até porque o projeto é uma coisa muito particular, muito pessoal. Por exemplo, ó, na vida profissional ela pediu para Deus antecipar a sua aposentadoria. Ela pediu prosperidade na vida profissional, aumento de salário. Quem quer aumento de salário aí? Levanta a mão. Quem quer redução do salário? Levanta a mão. Ah, então eu não entendi. Você quer que continue do mesmo jeito, é? Dá para entender você, não? Ó, na saúde ela falou: restaura a saúde da minha família. Falta de ar, ansiedade, diabetes, hipertensão. Meu Deus, tem até Covid. Ela está pedindo para Deus antecipar a cura dessas doenças. Na vida espiritual ela pediu libertação. Ela pediu para Deus fazer ela se desapegar das coisas materiais. Na vida espiritual ela pediu para Deus aumentar a fé. Na vida familiar ela pediu paz, prosperidade, amor, perdão, saúde, proteção divina. Meu Deus, tem muita coisa, hein? Na vida sentimental ela pediu perdão, renovo do amor, no amor, confiança, respeito. Ela pediu para Deus libertá-la das dívidas, do egoísmo, do orgulho, de contendas, de confusões, de discórdias. Olha só, um projeto bem completinho, né? Bem completinho. Quem é, pastor, essa pessoa? Te interessa? Nem eu sei quem é. Estou vendo o nome dela aqui, mas eu não sei quem é. Por nome assim, não sei quem é, não. Por que eu estou lendo isso aqui para você? Para você entender que Deus pode antecipar tudo isso aqui que ela escreveu. Pode ou não pode? Quem crê que Deus pode antecipar tudo isso? Hã? Que não vai esperar para janeiro de 2022, não vai esperar para janeiro de 2023. Deus pode antecipar tudo isso. Você acredita ou não? Sim ou não? E o que você escreveu aqui também no seu, Deus pode antecipar. Só que tudo vai depender se você vai servi-lo verdadeiramente ou não. Porque se alguém me servir, foi isso que Jesus disse lá em João 12, 26, o meu Pai o honrará. Tem que servir. Então aponte a mão aqui
em direção ao seu projeto. Aponta aí a mão na direção do seu projeto. Fecha os teus olhos. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, aqui eu tenho projetos de vida de várias pessoas. E talvez eu estou segurando projetos de vida de pessoas que nem estão vindo mais aqui. Pessoas que vieram no primeiro dia, pegaram esse projeto, preencheram, entregaram, voltaram para casa e não voltaram mais aqui. Tem projetos de vida aqui de pessoas que estão desde o início deste propósito. Pessoas que estão orando às 18h01 todos os dias. Se comprometeram em vir aqui 7 domingos, 7 quartas-feiras e 7 sextas-feiras. Eu tenho projetos de vida de pessoas que tiveram o seu compromisso interrompido, não porque elas quiseram, mas por causa de algum imprevisto, de uma doença, de uma viagem de negócios, de uma viagem de família, de uma viagem de férias. Eu tenho projetos aqui na minha mão de pessoas que estão desanimadas, cansadas, sem esperança para continuar, porque a vida delas tem sido tão difícil, principalmente depois desta pandemia que invadiu o mundo, e até perdas ela sofreu. E muitas vezes ela procura entender, mas não consegue entender por que o Senhor permitiu que algumas pessoas tão boas partissem e ela ficasse. Como alguém me disse hoje de manhã, será que eu sou tão ruim assim? Que Deus permite que todas estas coisas terríveis aconteçam comigo? Será que eu não mereço mesmo? Apesar de eu me esforçar para buscar a Deus e para orar, será que tem alguma coisa tão ruim dentro de mim que eu desconheço? Eu não acredito, meu Deus, que o Senhor olhe para aquilo que há de ruim dentro de nós. Pelo contrário, o Senhor vê nas nossas vidas aquilo que alegra o teu coração, aquilo que te agrada. Porque se tem uma coisa que o Senhor esquece, é dos nossos pecados e das nossas iniquidades. O Senhor não as guarda para si. E eu quero que enquanto eu estou fazendo a oração por esses projetos de vida, o Senhor entre com providência em cada área da vida desta pessoa. Mas não deixe essa pessoa esperar mais. Se esta pessoa realmente está disposta a te servir verdadeiramente, a não dar desculpas, a não criar barreiras, a não impor obstáculos no seu caminho para servir ao Senhor, então eu quero que tudo aquilo que diz respeito à vida profissional, familiar, saúde, vida sentimental, espiritual e a libertação desta pessoa seja antecipado agora, meu Deus. Agora, porque está escrito na tua palavra que antes da palavra sair da nossa boca, o Senhor já nos tem ouvido. Então até as nossas orações são antecipadas diante do Senhor, porque antes de a primeira palavra sair da nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos dizer e aquilo que nós vamos pedir. Então entra com providência na vida do teu filho e na vida da tua filha. Não deixe esse sofrimento continuar, não deixe esta dor continuar, não deixe esta angústia continuar, não deixe esta aflição continuar, não deixe esta tristeza continuar, não deixe esse desânimo continuar. Dá ânimo para esta pessoa, aviva esta pessoa, meu Deus, renova as esperanças dela, para que ela possa se alegrar, mesmo diante das lutas e tribulações, sabendo que maior é o que está nela do que o que está no mundo. Faça isso, meu Deus, faça isso, porque nós somos apenas teus servos, estamos debaixo das tuas ordens, porque tu és o nosso Senhor, mas nós também acreditamos naquilo que o Senhor disse: bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então que seja feito assim, conforme diz a tua palavra, e que a tua palavra se cumpra agora, que hoje mesmo, dia 3 de outubro de 2021, sejam antecipadas as bênçãos que o Senhor prometeu,
Abençoe as famílias aqui representadas. Nós separamos todo o primeiro domingo do mês para clamar pelas famílias. Tira da casa desta pessoa a contenda, a discórdia, a desavença, o desentendimento, as brigas, as confusões, os conflitos, a incompreensão. Tira da casa desta pessoa as doenças. Tira da casa desta pessoa a tristeza, a depressão. Tira a opressão. Tira o ódio, tira o rancor, tira a mágoa. Tira de dentro da casa desta pessoa tudo aquilo que não provém de ti. E que todo demônio que tem agido com o objetivo de separar, com o objetivo de destruir, com o objetivo de matar, seja lançado por terra e no mais profundo do abismo, em nome de Jesus. Abençoe esta família, meu Deus, para que seja uma família unida, para que seja uma família feliz, para que tenha paz, para que tenha harmonia, para que tenha comunhão, para que tenha diálogo. Abençoe esta família, para que seja salva. Faça tudo isso no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus.